Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo numérico sobre o método bissecção. Ok? Agora a gente começa a entrar no primeiro tipo de problema de cálculo numérico. Aqui a gente quer resolver o seguinte problema. A gente tem uma equação em uma variável e a gente quer tentar encontrar a raiz dessa equação. Ok? O que a gente entende por isso? A gente tem um gráfico de uma função aqui e aqui a gente quer encontrar quando é que essa função corta o eixo x. Se é que ela corta, pode ser que ela nem corte, né? Então a gente vai estar preocupado, será que existe solução para esse problema? Quando é que a função f de x é igual a zero? Se tiver solução, será que tem mais que uma solução? Então para isso a gente pode, como é que a gente pode garantir que tem raiz? Primeiro, a gente pode dar uma olhada aqui no teorema do valor intermediário que diz o seguinte: se a função f é contínua no intervalo, e então existe K um número entre f de A e f de B, tal que f de C é igual a K. Ou seja, isso aqui. Tem um intervalo entre A e B. Se em A ela vale f de A e em B ela vale f de B, então existe um K aqui no meio, não necessariamente exatamente no meio, tal que P, que é f de P, vai dar K. Ok? Tem um ponto entre f de A e f de B. O que é isso? Para que a gente usa isso para decidir se tem uma raiz ou não? Para saber se tem uma raiz ou não, a gente precisa o seguinte. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Não, isso, aqui tem um gráfico. Se eu tenho aqui de um lado se eu tenho um intervalo A e B, se de um lado do intervalo a função for positiva, do outro lado do intervalo a função for negativa, pelo teorema do valor intermediário, se a função for contínua, então em algum momento ela vai ter que cortar o eixo x. Então em algum momento ela vai ter que ter uma raiz, ok? Vai ter que ter uma raiz, não quer dizer, não necessariamente apenas uma, pode ser que ela tenha mais que uma, pode ser que o gráfico suba, desça para baixo, suba, desça para baixo de novo e suba. Mas se ela for negativa de um lado e positiva do outro lado, e contínua, então ela certamente passou pelo eixo x, ao menos uma vez. Ok? Ou o contrário também, né? Pode ser que do lado esquerdo seja positivo, do lado direito seja negativo. Como é que eu faço para... Disso eu garanto que tem uma raiz ali no meio. Como é que eu faço para criar um método para encontrar essa raiz? Se eu olhar para esse gráfico aqui, o que eu posso fazer? Posso pegar esse gráfico aqui e fazer o seguinte. Se entre A e B tem uma raiz, eu posso pegar o ponto médio aqui do intervalo, vou chamar de ponto P, e calcular quanto é que vale f de P. A partir do valor da f de P, eu vou saber, f de P deu quanto? Deu negativo. Se aqui é negativo, se f de A é negativo e f de P é negativo, eu não posso garantir que tem uma raiz aqui. Então a única coisa é que no outro lado, sim, certamente eu posso garantir. Se não está de um lado, vai estar do outro. Então, entre P e B tem uma raiz. Então, meu intervalo inicial era AB. E agora eu já consigo reduzir o intervalo pela metade. Agora a minha raiz está entre P e B. O que eu faço para continuar? Eu pego esse intervalo P e B, calculo de novo o ponto médio aqui. E a partir do valor do sinal da f desse novo ponto médio, eu consigo decidir se a raiz está entre P e esse novo ponto médio, ou esse ponto médio e B. E vou cada vez mais diminuindo esse intervalo AB. Ok? Como é que eu automatizo isso para usar o Scilab aqui para procurar a raiz? Ok? Então, vamos aqui no Scilab primeiro fazer um pequeno gráfico da função. Digamos que eu quero achar uma raiz de seno de x. Ok? Então, fazer um pequeno gráfico, uma maneira... Cria um vetor x que vai, digamos, de 0 até 10. Se x vai de 0 até 10, nessa notação aqui com esses dois pontos, aqui está o meu vetor x que vai de 0 até 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. Eu posso fazer um gráfico usando o comando plot x, seno de x. Okay? Se eu só fizer isso, ele vai unir por pequenas linhas. E eu tenho... Vamos ver se é esse gráfico que está... Não está aqui. Está aqui. Ó, ele uniu. Aqui parece que a função está meio com bicos, né? É porque não são todos os pontos desse gráfico que pertencem ao gráfico. Alguns ele uniu.
Eu posso verificar isso fazendo o seguinte: logo após o comando, eu ponho abre apóstrofo, quero fazer o gráfico com asterisco e, digamos, em vermelho. Fecho os apóstrofos. Faço o gráfico de novo. Tem, na verdade, os pontos que pertencem ao gráfico são esses, marcados pelo asterisco. Os outros pedacinhos de reta foi o Scilab que uniu para mim com segmentos de reta. Ok? Então eu quero saber, será que tem uma raiz, essa função, seno de x? Okay? Eu posso usar o comando xgrid também para fazer um pequeno grid por trás. Se aqui é o x, se aqui é o eixo y igual a 0, eu espero que esses números estejam grandes o suficientes para vocês poderem ver no vídeo. Eu consigo ver que aqui em algum momento ela cruzou o eixo x. Ou seja, tem um ponto antes desse valor aqui. Em 3 a função tem um valor positivo. Em 4 tem um valor negativo. Então eu sei que entre 3 e 4 tem uma raiz da função seno de x, né? Tem uma mais óbvia aqui que é o 0, mas vamos nessa aqui que é mais interessante. Entre 3 e 4 tem uma raiz. Se entre 3 e 4 tem uma raiz, como é que eu faço para encontrar um pouquinho melhor a raiz? O que eu poderia ter é mais pontos, né? Então eu vou apagar o gráfico e vou fazer com mais pontos o gráfico, só para a gente ter uma ideia, vocês terem uma ideia como é que faz um gráfico com mais pontos. Eu quero ir de 0 até 10, só que eu quero ir pulando de 0.1 em 0.1, ok? Se eu fizer isso aqui, vai botar um monte de números na tela, mas basicamente os números aqui vão em 0, 01, 02, 03, 04, aqui o comando de novo. E vai indo de 0 até 10. Então tem tenho 101 pontos, e se eu usar o mesmo comando para fazer o plot, eu tenho o seguinte gráfico. Agora eu tenho bem mais pontos, a função parece mais suave, mas é só porque entre cada eu tenho mais pontos, fica mais para o olho aqui, visualmente fica mais agradável. Aparenta que é mais suave a função, mas são pequenos segmentos de reta. Na verdade, os segmentos nem aparecem, né? Mas tem uma raiz entre 3 e 4, porque eu sei que de um lado é positivo e do outro lado é negativo. Então, como é que eu construo um pequeno programinha aqui para chegar na raiz que está mais ou menos por aqui? A gente vai construir ele do zero aqui. Eu vou pegar o Scilab, deixa eu puxar um pouquinho para dentro do vídeo aqui. Se vocês forem nesse botãozinho aqui, e clicarem aqui, lançar tipo um bloco de notas, ele vai aparecer este outro arquivo, essa outra janela aqui do Scilab. Então aqui eu vou construir uma sequência um pouco maior de comandos. Notem que durante o curso aqui a gente vai usar o básico do Scilab para que vocês tenham apenas uma noção para poder se virar aqui com os comandos. Então não vou pegar nada avançado, vocês vão ver que até o final do semestre a gente vai ter visto uns 8, 9 comandos básicos, não vamos pegar nada muito avançado. Então o que eu quero fazer é primeiro definir a função, porque vocês durante os exercícios vão trocar várias vezes de função, então a melhor maneira é que vocês criem a função y para resolver o problema. Então y igual a f de x. Definir a função, vocês escrevem isso aqui, e aqui é o nome da função, pode ser f, pode ser g, pode ser gato, o que vocês quiserem chamar. Vou chamar de f aqui, que é que a gente usa para função. Os valores que estão aqui entre parênteses são os valores de entrada, e o valor que está aqui é o valor de saída. Eu quero então que entre x e calcule seno de x, e coloque a resposta em y, ok? Basicamente faz isso aqui. Como é que funciona o método bissecção? O método bissecção funciona o seguinte: eu vou calcular quanto é que vale o sinal. Eu vou começar com o intervalo, né? Digamos pelo intervalo inicial do gráfico, que era 3 e b igual a 4. A partir do 3 e do 4, eu vou calcular quanto é que vale o ponto médio do intervalo. O ponto médio do intervalo é a mais b sobre 2. Ok? E a partir do ponto médio do intervalo, eu calculo quanto é que vale o valor da f de A e o valor da f de B. Para que tenha f de B não, f de M, aqui do ponto médio. Para que tenha uma raiz entre f de A e entre A e M, eu preciso que esses dois troquem de sinal. Para que troquem de sinal, se eu multiplicar os dois, o que acontece? Se um é positivo e outro é negativo, troca de sinal significa que ele vai ficar negativo, né? Aí tanto faz se um é positivo e outro é negativo. Então, se isso aqui acontecer, certamente eu tenho uma raiz entre A e M. Então, se essa aqui é a condição que eu quero verificar, se f de A vezes f de M for negativo, aí dá um pequeno espacinho aqui, então o meu novo intervalo, a minha raiz vai estar entre A e
o meu novo intervalo AB vai ser AM. Se não, o meu novo intervalo AD vai ser MB. Ok? O lado direito. E fecho com AND aqui. Ok? Notem que isso aqui é só um pequeno esboço do método bissecção. Na verdade, eu não preciso fazer A igual a A, né? Isso que significa simplesmente que A continua tendo o mesmo valor. E aqui significa que B continua tendo o mesmo valor. O que foi alterado foi ou B ou M. Então, se eu fizer isso aqui, eu peguei meu intervalo, que era AB, e reduzi ele pela metade. Como é que eu continuo? Eu aplico isso aqui de novo no meu novo A e no meu novo B. Então, para que eu repita isso aqui 1, 2, 3, 4, 10 vezes, por exemplo, eu preciso botar um comando que se chama for para fazer um pequeno loop e faço o meu i aqui indo de 1 até 10. Ok? E tudo que está dentro desse for e desse end vai ser repetido 10 vezes. Então, eu quero que isso aqui seja repetido 10 vezes. Ok? A gente costuma fazer isso aqui que a gente chama de identar para ficar mais fácil de ver. Tudo que está um pouquinho deslocado para a direita está dentro do for. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Primeiro o A vale 3, depois o B vale 4. E aí eu começo, calculo o ponto médio, decido se está de um lado ou do outro. Aí chego aqui, ele volta aqui em cima e volta, calculo de novo. Agora o I vale 2. Calculo o novo ponto médio, verifico o sinal, desce e volta de novo. Calculo o novo ponto médio, verifico o sinal e escolhe o novo A ou o novo B. Ele vai fazer isso 10 vezes, ok? Cada vez que ele fizer isso, eu vou usar o comando disp. Vamos ver se aqui mostra alguma coisa interessante. AB, para mostrar os intervalos que ele está achando. Ok? Então, clico aqui nesse botãozinho para salvar. Vou chamar ele como, pode ser bisec. A extensão é .sc. Dou um OK. Ok? Então, quando eu quiser executar isso aqui, eu clico aqui nesse botãozinho executar aqui. Isso aqui mesmo. E eu vou para outra janela. Vou diminuir um pouquinho essa aqui. Vamos ver se consigo deixá-la do lado aqui. E o que eu tenho na outra janela? Na verdade, botou um monte de valores aqui. Não está na melhor formatação possível para mim ler os resultados. Ok? Tem muito valor aqui. Vamos colocar porque fique um pouquinho mais organizado para mim poder ver. Eu vou mostrar isso aqui. Tanto A quanto B na mesma linha. Vamos ver se fica um pouquinho melhor. Vamos ver se assim dá certo. Agora ficou um pouquinho melhor. Ó, meu intervalo inicial era 3 e 4. Entre 3 e 4... até a gente pode olhar o gráfico junto aqui. Ó. Entre 3 e 4... Cadê? X igual a 3. Vou fazer um zoom aqui. Zoom. Aí, funcionou. 3 e 4. Entre x igual a 3 e x igual a 4, tem uma raiz que calcula o valor de 3.5. 3.5 dá negativo. Então, como em 3 é positivo, a minha nova raiz está entre 3 e 3.5. 3, 3.5. Aí ele é aplicado de novo e eu reduzo o intervalo para 3, 3.25. Depois reduzo o intervalo para 3. Ou seja, aqui está minha lista de valores de A e minha lista de valores de B. E a gente vai vendo que ela vai ficando cada vez mais próxima, né? Se vocês notarem aqui, a distância entre as duas é 0,05, depois caiu pela metade para 0,25, depois caiu pela metade para 0,125 e foi indo. Depois de 10 vezes eu estou nesse ponto aqui. Eu sei que minha raiz está entre 3.14 e 0,625 e 3.14 e 16. Se eu parasse exatamente nesse ponto aqui, o que eu poderia dizer? Quanto é que vale a raiz? A raiz vale 3.14 e o próximo dígito eu não sei. Eu tenho 3 dígitos significativos para minha resposta. X é igual a 3.14. Ok? Se eu parar aqui, alguma coisa. Quanto é que é o erro? O erro absoluto. O erro absoluto vai ser a distância entre as duas, né? Vai ser B menos A. Na verdade, se eu der o valor para a raiz, na verdade, a melhor opção não é pegar 3.14, mas pegar o ponto médio. Como se tivesse que chutar onde é que está a raiz, e eu não sei exatamente onde ela está, melhor chutar o ponto médio no intervalo. Então, é melhor chutar x como sendo
Vamos fazer aqui x como sendo a mais b sobre 2, que é o ponto médio. Então, minha raiz é 3.141111. E quanto é que é o erro? O erro absoluto é b menos a. Na verdade, não é, o melhor não é essa expressão aqui. O melhor é pegar o erro absoluto como sendo a metade do intervalo. Por que a metade? Porque se eu chuto que a raiz está bem no meio, eu vou estar errando para cima ou para baixo pela metade do intervalo AB. Então, o erro absoluto é de 0.004883. Ok? Estou dizendo que é aproximadamente 3 casas corretas. Isso aqui está me dizendo que aproximadamente 3 casas corretas eu tenho nessa resposta, que é 3.14. Como é que faço para conseguir uma resposta melhor? É só ir no código. Cadê o código? E fazer mais vezes, né? 20, 30, 40, vocês brinquem bastante e explorem. Então, se eu fizer mais vezes, ó, eu fui até 3.1415.926, 3.1415.93. Esse aqui não é quem é que está aparecendo aqui? Pi, né? Aproximadamente o que é o valor que tem que dar para aquela raiz que eu estava procurando. Ok? Se eu parar nesse ponto aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais só. 23 vezes. 23 ainda começou a aparecer o 26 e o 27. Vamos fazer umas 30. Só para vocês tomarem cuidado com o seguinte fato. Com 30, deu repetir os dois números, né? Será que a raiz é esta aqui mesmo? Eu tenho que tomar cuidado. Ó, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Me parece que eu cheguei exatamente à raiz. Mas notem que ele não está mostrando todos os dígitos. Se eu usar o comando format 25, eu vejo que esse aqui é o valor de A e esse aqui é o valor de B. Se a gente olhar com cuidado, até esse dígito aqui, 53 e aqui 54, que se repete. Quanto é que é o erro? O erro absoluto é 1 menos o outro, divide por 2. O erro absoluto é 0. Ó, bem pequenininho. Ou seja, é só continuar a repetir esse processo que eu faço esse erro ficar bem pequeno. Okay? Até quanto? Até umas 15, 16 casas corretas. Tentem prever o máximo que vocês conseguem. Ok? Então era isso por hoje de meta bissecção.